Bom, vamos fazer agora algumas explanações sobre o nosso capítulo 1, o mundo árabe muçulmano. Vamos iniciando aqui falando como era a Península Arábica antes do islamismo, antes das pregações de Maomé. Bem, pontos importantes a salientarmos é o seguinte: esse mundo árabe, né, essa Península Arábica onde surgiu o islamismo, antes de Maomé, ela era marcada apenas essa região por a formação de clãs. Quer dizer, grandes famílias, pessoas aparentadas que habitavam a região. Comunidades. Não havia ali grandes sociedades ainda. Essa região, né, que vivia nesses clãs, eles viviam principalmente do comércio e do pastoreio. Né? Percebamos aqui o comércio e o pastoreio. E, além disso, esse comércio ele era realizado principalmente dentro do comércio de caravanas. Né? Então, esse comércio de caravanas, que aqui nós temos, ele era realizado normalmente sobre camelos. E eles andavam em bandos exatamente para dificultar os saques que eram frequentes. Então, eles realizavam o comércio e também, quando fala de pastoreio, não esqueçam que é a criação de animais. Nessa região, né, a cidade principal era a cidade de Meca. Tá? Meca era a cidade principal. E, sendo ela a cidade principal, ela abrigava lá o principal centro, o principal templo religioso, que era a Caaba, né? A imensa Pedra Negra, ou melhor, Grande Pedra Negra, que imensa, né? Grande Pedra Negra. E essa pedra, para eles, era sagrada. Né? Teriam recebido isso em tempos passados ainda a partir de Noé. Seria uma crença, pelo menos comentário de alguns. E nessa Caaba, nós tínhamos grupos que dominavam ali o comércio nessa região. Desses grupos, né, era principalmente formado ali pela tribo dos Coraixitas. Os Coraixitas eram os comerciantes de Meca. Eles dominavam o comércio em Meca. Então, o comércio era dominado pela tribo dos Coraixitas, que acabava por viver, né, daquele comércio politeísta, porque até então a Península Arábica, a partir de Maomé, ela tornou-se monoteísta, mas antes de Maomé ela era politeísta. Perceba, inclusive, que lá, quando falamos de politeísmo, não somente esse politeísmo, mas também o animismo. Né? Aqui nós temos o politeísmo e temos o animismo. Qual a diferença? O politeísmo, crença em diversos deuses. Já o animismo, não, né? Crença em seres da natureza, né? Plantas, como nós temos aí no nosso livro comentando sobre isso. Animais, de repente uma serra ou coisa parecida. Então, quer dizer, antes de Maomé, a Península Arábica ela era politeísta, vivia lá do culto, né, a diversos deuses. Bom, com o passar do tempo, a partir principalmente do nascimento, né, de Maomé, a coisa começa a mudar. Pontos importantes a salientar no Maomé e o islamismo é que ele recebeu influência de duas outras religiões anteriores, né, ao islamismo. Ele recebeu influência do judaísmo e do cristianismo. Então foram as duas crenças, duas religiões monoteístas que influenciaram Maomé na criação da sua religião. Bem, então Maomé, a princípio, fica órfão cedo, vai morar com os tios que viviam no comércio de caravanas, e Maomé teve contato com essas crenças monoteístas.
E Maomé, a partir dos seus jejuns e das suas, é, as suas orações, ele depois chegou, né, dizendo que tinha recebido em sonho uma mensagem do anjo Gabriel. Então, nessa mensagem do anjo Gabriel, dizia que havia apenas um Deus, Alá, e apenas um profeta, né, Maomé. E essa crença ela tem até muita similaridade com o cristianismo, né? Por exemplo, né, eles também, segundo os ensinamentos de Maomé, os bons e os justos, eles seriam recompensados no paraíso. E isso aqui nós temos, aqui no nosso texto, exatamente aqui, ó, né, que os bons e os justos seriam recompensados com o paraíso, e os maus, né, quer dizer, não alcançariam essa graça. Bom, Maomé, então, a partir dessa influência do judaísmo e do cristianismo, funda o islamismo, que é de significado submissão a Deus, submissão a Alá. Então quer dizer, Maomé cria uma nova religião, cria uma religião monoteísta. E Maomé foi ganhando seguidores, diversos seguidores. Só que isso, né, essa pregação dele era um contraste contra, principalmente, o culto politeísta de Meca, que era a principal cidade da região. E incomodava principalmente aos coraixitas. Né? Os coraixitas se sentiam incomodados com essa pregação de Maomé, já que atrapalhava o comércio monoteísta, ou politeísta lá de Meca. Então, Maomé, nas suas pregações e visita a Meca, ele foi perseguido. E aí Maomé foge, né, de Meca ou para Iatrebe. Iatrebe que depois passou a ser conhecida como Medina, a partir da fuga de Maomé de Meca para Iatrebe, já que havia relatos de que ele seria de repente morto, né? Que havia um plano, segundo relatos, dos coraixitas matarem Maomé. E essa fuga de Maomé de Meca para Iatrebe ficou conhecida como Égira e inicia o calendário muçulmano, isso no ano de 622. Bom, a partir dessa migração, ou melhor, dessa quase diáspora, né? Vamos dizer assim, de Maomé, de Meca para Iatrebe, Iatrebe mudou de nome, passou a ser conhecida como Medina, né? A cidade do profeta. Bom, a partir daí começa o processo de expansão, né, do islamismo. E essa expansão ela se deu principalmente, né, por conta da criação da jihad, né, que para alguns é chamada Guerra Santa. Acho que na verdade é muito mais uma conversão dos infiéis. Né? E assim, a partir daí, o mundo muçulmano ele começa a crescer, ele começa a se expandir. E vão construindo, a partir daí, diversos outros, vão conquistando diversas outras áreas. Não dominaram apenas a Europa Ocidental. O norte da África, se percebermos, é quase todo ele muçulmano. Até ali na região de Constantinopla, por exemplo, onde foi dominada pelos muçulmanos, né, pelos árabes muçulmanos, pelos otomanos. Né, e esses otomanos, eles fundaram a cidade de Istambul, né, quer dizer, dominaram aquela região também. Então, isso tudo desse mundo árabe. Bom, então a partir daí, né, o que nós vamos ter? Quando Maomé morre, né, em 632, ocorreu uma disputa. E essa disputa acabou gerando
uma cisão, uma separação dentro do mundo árabe. Né? Por quê? Porque dois grupos discordavam sobre quem seria o sucessor de Maomé: os sunitas e os xiitas. Bom, os sunitas, eles acreditavam, né, que qualquer pessoa, né, que fosse um guia espiritual, um líder, ele poderia assumir o comando do mundo árabe muçulmano. Quer dizer, seria o novo califa, seria o sucessor de Maomé. Isso para os sunitas. Né? Quer dizer, então qualquer pessoa com dom espiritual, com dom de liderança, poderia assumir o comando. Né? Seria o califa, o sucessor do profeta, de Maomé. Já os xiitas só aceitavam como califas pessoas ligadas diretamente a Maomé, por laço sanguíneo, quer dizer, parentes diretos de Maomé. Outra diferença entre eles é que os sunitas aceitam como livro sagrado não só o Alcorão, como é o caso dos xiitas, mas aceitam também o Sunnah, que foi um livro sagrado escrito a partir de conhecimentos, né, passados por Maomé, mas isso após a morte dele. Já o Corão não, é durante a vida dele foi escrito. Bom, antes de falarmos um pouco mais dessa expansão territorial e trocas culturais, vamos para o exercício aí da página 8, que diz assim: até o século VIII, os povos árabes tinham práticas religiosas muito diferentes daquelas que se estabeleceram no islamismo. Explico como era a religião dos povos árabes antes do surgimento do islamismo. Dissemos agora há pouco, eram politeístas, eram animistas, acreditavam em vários deuses, em seres da natureza também. A segunda questão diz: no Brasil utiliza-se o calendário gregoriano, que tem como marco inicial o nascimento de Cristo. Os países seguidores do islamismo utilizam o calendário muçulmano. Explico o que foi a Hégera e sua relação com o calendário muçulmano. Falamos agora há pouco também. A Hégera ocorreu em 622 e marca o momento em que Maomé e os seguidores dele abandonam Meca e se refugiam em Yatreb, a Medina atual, né, quer dizer cidade do profeta. E a partir daí, né, surge, criado, inicia-se melhor, o calendário muçulmano. Ele inicia, né, que seria um novo tempo, a partir da fuga de Maomé para Yatreb, Medina. Então inicia em 622. A terceira diz: a religião fundada por Maomé, o islamismo, encontra-se fundamentada em 5 pilares. Quais são esses pilares? Bem, o primeiro é aceitar que há um só Deus, Alá, e que Maomé é seu profeta. Outro, segundo, rezar 5 vezes por dia voltado para a Meca. Terceiro, ajudar os pobres. Quarto, jejuar no Ramadã, mês sagrado dos muçulmanos. Não pense que esse jejum, gente, por favor, é o mês todo intermitente. A pessoa não teria como, né? Normalmente durante o dia. Então, à noite, geralmente fazem algumas refeições. E, por último, o quinto, ir a Meca ao menos uma vez na vida. Só que esse ir a Meca pelo menos uma vez na vida não era algo insano, né? Seria o quê? Desde que tivesse condições físicas e materiais. Bom, agora vamos falar um pouco sobre essa expansão territorial e as influências, as trocas culturais. Primeiramente, né, o que nós temos que perceber é que essa expansão territorial, ela levou os árabes a entrar em contato com diferentes povos, né, com diferentes culturas, com outras tradições. E essa prática desse contato fez com que eles influenciassem e fossem influenciados também. Agora, merece destaque nesse processo, né, de mistura cultural e também de difusão de saberes, a chamada Casa da Sabedoria, que foi uma biblioteca fundada em Bagdá. Essa biblioteca, que foi fundada em Bagdá,
ela foi fundada pelo califa Abu Jafar. E essa biblioteca, que ficou conhecida como Casa da Sabedoria, ela acabou por desenvolver vários estudos, principalmente na matemática, na astronomia, medicina, né? Mas o carro-chefe era a matemática. E a partir daí, né, essa biblioteca ela passou a atrair muitas pessoas, muitos conhecedores, né, os eruditos. E a partir daí, já no século IX, como resultado dessa expansão da Casa da Sabedoria, da biblioteca, os árabes criam as primeiras universidades. Elas são criadas a partir daí, né? A partir desse momento, com essas trocas culturais e dessa difusão de cultura, já que muitas pessoas iam para a Casa da Sabedoria, né, e com o contato que os árabes estabeleceram com indianos, né, por exemplo, acabaram influenciando até na criação dos cálculos matemáticos. Então, eles influenciaram e também foram influenciados por esses povos. Então, vamos aí para a correção do exercício da página 11. Diz assim: a expansão territorial dos árabes fez com que eles entrassem em contato com outros povos e outras culturas. Cite exemplos de como se manifestou esse intercâmbio cultural entre os povos dominados e a cultura árabe. Bom, esses povos dominados conheceram, imaginem vocês, por meio dos árabes, o uso do moinho, né, moído a água, quer dizer moinho hidráulico. Os árabes já dominavam essa técnica. Além disso, né, técnicas de colheita, que os árabes também utilizavam, rotação de solo, por exemplo, né, quando eles colocavam campos para descansar, para não exaurir, não acabar com os nutrientes do solo. E além disso, para isso exatamente, claro, eles criaram vários canais subterrâneos. Bom, então esses árabes acabaram difundindo muito a sua cultura, influenciando a outras culturas. A segunda, de que modo é possível relacionar as transformações culturais ocorridas no mundo árabe em razão da expansão territorial do Império Muçulmano, com o surgimento das primeiras universidades do mundo? Bom, imaginem vocês, por meio aí dessa expansão territorial, né, o que nós tivemos? Os muçulmanos passaram a estabelecer contato com vários povos, com várias culturas. E isso acabou possibilitando a formação de novos saberes. Quer dizer, eles vão trazer para consigo saberes de outros povos e vão aperfeiçoar também muitas criações de outros povos. Então, quer dizer, com o tempo, a partir do momento que eles criam as bibliotecas, né, surgem as universidades, então isso colaborou principalmente com a disseminação, com a ampliação desses novos saberes, né, com a veiculação maior, chegando a outros locais. Bom, o que foi a Casa da Sabedoria? Qual a sua importância para o conhecimento científico e filosófico da época? Falamos agora há pouco também sobre isso, né, que a Casa da Sabedoria era uma biblioteca, né, e ela foi muito importante porque ela acabou expandindo, né, o conhecimento árabe para outros locais. Em muitas áreas onde se privilegiava ou falava-se o grego, acabou por passar a falar o árabe, né? Quer dizer, muitas universidades surgiram em torno disso, né? Muitas universidades. Então eles conseguiram reunir muitos conhecedores, né? Muitas pessoas estudadas da época, e isso colaborou principalmente para a disseminação, para a ampliação desses saberes. Percebam isso, por exemplo, aqui agora no tópico que fala os árabes na matemática e na astronomia. Percebam que esses árabes, eles vão navegar, vamos dizer assim, por vários saberes, né? Por várias áreas do conhecimento. Aqui, por exemplo, quando falamos dos árabes, percebam que eles vão utilizar o cálculo, né, a partir principalmente, né, da utilização do número zero, que até então não era tão utilizada assim pelos povos daquele período.
né? Quer dizer, então os árabes acabaram, né, por difundir esses novos saberes, esses novos conhecimentos. Bom, um pequeno contratempo, mas já resolvido aqui no nosso equipamento. Vamos lá. Bom, então esses árabes eles vão estudar álgebra, vão estudar geometria, né, a trigonometria. Então eles caminharam por diversos saberes. Esses árabes, inclusive, eles desenvolveram o astrolábio, né, que era um instrumento que tornou capaz eles se localizarem numa área espacial. Então eles utilizavam o astrolábio para poder medir a altura das estrelas, né? E com isso acabou facilitando muito, principalmente a navegação. Esse astrolábio foi muito utilizado depois pelos ibéricos, Portugal e Espanha, por exemplo. A arquitetura também, ela foi diferenciada. Eles usavam bastante, né, os arcos, quando falamos arcos de janelas, ali em forma de ferradura, né? Isso nós podemos observar aqui, né, um pequeno detalhe do que seria esse arco ali em forma, né, de ferradura, que era utilizada por eles, né? Elas eram muito utilizadas principalmente nas catedrais. Bom, um outro ponto também, né, seria os vitrais, que nós podemos perceber aqui na imagem. Ela retrata exatamente isso, né? Os vitrais. Percebam aí, né, como era, né, como eram os vitrais da época, que eram muito utilizados por eles. Né? Percebam só, né, a grandiosidade, a beleza, né, desses vitrais, utilizados pelos árabes já naquele período, né, que influenciou também em outras culturas, é claro. Bom, e essa arquitetura ela foi utilizada principalmente na construção de mesquitas, né? Muito foi utilizada por eles nas construções. Bom, vamos para o exercício aí da página 13. Diz assim: de que maneira os conhecimentos matemáticos dos indianos influenciaram o desenvolvimento da matemática entre os árabes? Bem, primeiramente, né, entre os conhecimentos que os árabes adquiriram com os indianos, podemos destacar principalmente a técnica de calcular baseada no uso de 9 numerais, que até então só os indianos utilizavam. 9 mais o zero. Quer dizer, então isso, né, acabou influenciando muito os árabes, principalmente porque eles precisavam fazer os cálculos para as transações comerciais. Né? Então, eles, inclusive, né, eles vão descobrir as frações decimais. Imaginem, né? Quer dizer, se falarmos em evolução, eles conseguiram aprofundar vários estudos, inclusive com as frações decimais e o uso do número zero. A questão 2 diz: os princípios da religião islâmica contribuíram para o desenvolvimento de diversos campos do conhecimento. Um exemplo disso é a astronomia. Explique qual é a relação entre o desenvolvimento dos conhecimentos astronômicos dos povos islâmicos com os princípios dessa religião. Bem, por meio do estudo da posição dos astros, foi possível precisar as horas e, em consequência disso, regular os movimentos em que os fiéis deveriam fazer suas orações ao longo do dia. Lembre que um dos princípios, né, seria esse, fazer a oração diariamente, voltado para a Meca. Então, um dos princípios do islamismo é que o muçulmano deve rezar 5 vezes diárias, como eu falei agora há pouco. Logo, né, a partir dessa influência astronômica, da astronomia, foi possível também calcular o início do calendário, quando começou. Né? Então, a partir daí, a astronomia colaborou também com essa religião. Já na página 14, ele traz um texto e faz alguns questionamentos. Diz assim: que aspectos mostram a presença da religião muçulmana no dia a dia da
População de Wazit. Bom, lendo o texto, observando o texto, né, primeiro que Wazit era um centro de ensino do Corão. E naquele local, a população era capaz de citar o Corão detalhadamente, né, já que eles estudavam o Corão, viviam sobre o Corão, o livro sagrado. E a partir daí, várias pessoas de diversos locais passaram a receber essa influência, a migrar por lá, né, passar por lá para aprender, para aprofundar os seus conhecimentos sobre o Corão. Então, daí, como a religião muçulmana, né, ela acabou influenciando o dia a dia das pessoas. As pessoas passaram a aprender, né, a inclusive decorar, aprender todo o Corão, e aí virou um centro de estudos, né, para a população interessada. Madraça é uma escola islâmica, letra B, né, onde se ensina, entre outros conhecimentos, a leitura e a interpretação do Corão. Qual era a importância das madraças em Wazit? Bom, no texto, né, dá para se observar que essas madraças eram escolas, né, que também abrigavam, não era só um centro de estudos, mas ela abrigava várias pessoas que transitavam por lá. Né? Então, as pessoas que transitavam, né, dentro das madraças, tanto eles tinham o local para repousar, como também aprender o Corão. Então, por isso mesmo que muitos viajantes se sentiam atraídos, né, por aquela região, né, por Wazit, inclusive para fortalecer o comércio. Né? O comércio se difundiu muito em Wazit por conta das madraças, né, desses centros comerciais que atraíam pessoas, né, também como local de morada. Bom, quanto à imagem, ele pede para que nós consigamos citar pelo menos 3 instrumentos, né, e falar sobre a finalidade. Bom, sobre os instrumentos que nós podemos citar, vamos lá, nós temos vários. Né? Nós temos o quadrante, né, que mede a altura dos astros e ajuda os marinheiros a se localizar em alto mar. Era um instrumento muito utilizado para a época. Né? O compasso, observem lá também, inclusive no lado esquerdo, na mão da pessoa, na parte azul, né, o compasso servia principalmente para fazer circunferências. A ampulheta também parece em destaque aí, né, ela media o espaço, né, do tempo. O astrolábio, né, que, como eu falei há pouco, servia para medir a altura dos astros, né, isso facilitava a navegação, a construção de edifícios. Né, quer dizer, isso aí são alguns dos elementos visíveis na imagem. Bom, aqui nós temos também na 16 uma interpretação de texto, que aí eu posso responder para vocês diretamente, pelo menos a letra A, né? Que a B ela é bem pessoal. Então diz assim: por que para Hayolf o emoji com véu muçulmano promove a tolerância indiretamente? Bom, porque, né, segundo ela, quando os usuários veem os emojis nos aparelhos celulares, eles passam a notar que o uso de lenços é muito comum, né? É como um adereço qualquer nas sociedades islâmicas. É porque, assim, as pessoas se tornaram intolerantes em relação ao mundo muçulmano. A gente percebe isso, gente, nas imagens, nas pegadinhas que mostram na TV, né? Ou no Facebook, quando mostram lá que chega uma pessoa vestida com traje típico muçulmano, que ele entra em algum local com uma mochila, com alguma coisa, as pessoas saem correndo. Porque criou-se a ideia que todo muçulmano ele é terrorista, que todo muçulmano mata em nome da fé. Isso não é verdade. O Corão mesmo ele condena matar a pessoa em nome da fé. O correto seria a conversão das pessoas. Então é um estigma, é uma marca que se carrega até hoje. Né? Então a ideia seria exatamente isso, né? Aí no texto, de promover a tolerância em relação aos muçulmanos. Bom, na 17, né, eu passei para vocês aí como resolver as questões de vestibulares no vídeo e vou dar respostas aqui. Dúvidas, me questionem lá
pelo WhatsApp. Bom, a primeira é letra E. A segunda, B, de bola, da página 17. A terceira, C. A quarta, E. A quinta, D de dado. Sexta, A. Bem, aqui o nosso primeiro vídeo e vamos depois para a próxima aula. Então, só para a gente gravar aqui, para não restar dúvidas a respeito das respostas das questões da página 17 em diante, vou marcar para vocês e aí a gente vai dando encaminhamento. Então, a primeira, como eu disse a vocês, né? Então, vamos lá. É letra E. A segunda, letra B. Aí vamos lá. A terceira, nós temos aí a letra C. A quarta, letra E. A quinta, letra D. Sexta, letra A. Bem, grande abraço e até a nossa próxima aula.